Você começou a citar, Sandra, você chegou a mencionar uma dificuldade só, mas se você fizer um resgate aí naquele momento inicial, né, que está definido qual é o processo prioritário, né, está definida a diretriz que ele precisa ser automatizado. Vamos partir então, a gente já tinha algumas modelagens, né, tínhamos uma bem inicial feita, inclusive por Raquel, antes mesmo da tutoria, né, da consultoria. Depois a consultoria veio e validou aquilo de certa forma, né? Então fez os workshops e validou mais uma vez. E isso foi aproveitado, esse desenho desse processo de consulta que você mencionou, ele foi aproveitado então pela equipe para a partir dele aprofundar o nível de detalhamento para poder fazer então a automação que tinha que ser feita. Você se recorda assim das grandes dificuldades iniciais? E aí eu até abro um pouco o leque, não só desse projeto específico, da transformação desse processo, mas também estava sendo implantado o escritório enquanto isso. Então, o que você percebe de maiores dificuldades nesse momento do início desse projeto, não só de implantação do escritório, mas de transformação desse processo piloto? Não, joia. Ô, Das, obrigada aí. Você acabou complementando a informação inicial, né? A gente No vai se caso, lembrando, né? E sobre exatamente. as dificuldades, Sandra, é só algumas, tá bom? É só, porque nós tivemos muitas, Então, só as principais. é, eu acho que, para destacar, eu acho que como dificuldade maior, eu acho que a própria mudança cultural que o escritório ele impõe, assim, sabe? Que ele essa visão ponta a ponta, ela se choca um pouco com, ou bastante, com a cultura organizacional, principalmente num tribunal em que tem uma estrutura muito hierarquizada. Então, por mais que as pessoas percebam o ganho, mas quando você lida com um processo que faz parte do cotidiano dela, acho que tem um certo estranhamento também, o estranhamento por dizer assim, não, essa parte aqui, né, a minha caixinha, cuido eu. Então, essa ideia também, por exemplo, lá a gente trabalha com 7 gabinetes, né, de conselheiros, esses gabinetes, mais os gabinetes de conselheiros substitutos. Havia uma ideia de que cada gabinete, por exemplo, tinha o seu processo de trabalho que é totalmente independente de outro gabinete, enquanto a proposta que a gente trazia era que os gabinetes, embora cada um tenha a sua autonomia funcional, mas eles realizavam a mesma coisa. Então, se a gente fosse implantar um sistema, tinha que ser um sistema padrão para todos, porque a gente tem que cuidar da qualidade do trabalho, mas tem que cuidar do desempenho. Os processos precisam ter um desempenho estabelecido, eles precisam ter um prazo médio, que a sociedade espera isso da gente. Então, eu acho que essa visão, essa mudança cultural, essa aceitação, ela um desafio grande, né? Agora, além disso, tinha algumas questões assim, que são da própria implementação mesmo. Você citou aí o BPMS. A gente tinha o BPMS, nós batalhamos para implantar o BPMS, mas, na verdade, naquele momento lá que a gente começou, era algo muito novo. A gente fez uma série de benchmarks e a gente não encontrava ainda um case de sucesso, vamos dizer assim, vamos então aplicar nesse momento. E aí acabou que o tempo passou e até hoje nós não implementamos um DPMS, porque aí entra aquela questão, a gente não está vendo ainda uma viabilidade tão palpável e nós temos os nossos sistemas legados, então a gente acabou desenvolvendo funcionalidades nos sistemas legados, né? Então também tem uma série, tem questões que eram daquele momento inicial que a gente estava vivendo, né? E aí a gente vai acaba adaptando a realidade, porque a gente sabe também que o sistema, claro que ele facilita muito, agora a gente está numa mudança muito forte, num momento muito forte de mudança de paradigma, né? A era digital, o paradigma digital e a pandemia acelerou muito isso. Então, eu acho que é um desafio que a gente vai vivenciando de agora para frente, que é, né, precisar repensar os nossos processos, considerando o paradigma digital, ou seja, uma nova lente que a gente tem que colocar, porque eu acho que o modelo digital ele traz por si, né, ele viabiliza
processos de trabalho novos, não é só uma adaptação dos processos, ele permite a gente recriar os processos de trabalho, então acho que esse é um desafio muito forte que a gente tem agora, mas, enfim, a gente sempre se esbarra com a realidade, está trabalhando também, mas o que eu ia dizer é o seguinte, o sistema, por mais que ele seja muito importante, na verdade, ele pelo menos naquele momento, ele era uma parte integrante do processo de trabalho. O processo em si tinha voz e a gente tinha que verificar, né, independente até da ferramenta, tinha que fazer mudanças nesses processos de trabalho, né? Então, naquele momento, o sistema era uma ferramenta, a gente utilizou o que a gente tinha. Né? Hoje, com essa questão do paradigma digital, eu acho que a gente tem que fazer uma revisão disso, repensar como aproveitar de forma melhor possível, né, dessas novas tecnologias aí para nos auxiliar. Verdade. E eu concordo com você. Eu acho que a época a gente estava muito focado na ferramenta que tinha, temos que usar aquela. E nós dedicamos muita energia em tentar usar aquela. Hoje eu acho que teria sido bastante diferente.